muito bem-vindos a mais um ATPC da Diretoria de Ensino Norte 2. Eu sou a PEC Tatiana Ponzo e hoje eu vou falar para vocês a importância da leitura em voz alta como prática de letramento no cotidiano escolar, a interdisciplinaridade em foco. Neste ATPC, traremos aspectos importantes da literatura oral como um processo pedagógico essencial, que deve ser trabalhado de forma interdisciplinar para a formação dos estudantes letrados. E dentro dessa perspectiva, nós abordaremos também a prática da leitura docente. Então, o nosso objetivo principal é resplandecer o trabalho com a leitura em voz alta nos anos finais e ensino médio e o engajamento de todos os professores, dos professores de todas as disciplinas em favor desse trabalho, em favor do trabalho com a leitura em voz alta, garantindo então um estudante protagonista, leitor crítico, atuante socialmente. E dentro dessa perspectiva, nós temos que refletir sobre o olhar, para dentro do professor leitor, dessa formação do professor leitor também. Para nós pensarmos na formação de um estudante leitor, é importante que todos nós professores, não somente de língua portuguesa ou pedagogo, saiba sobre as concepções de alfabetização e letramento. Então, visto a pandemia, visto as defasagens apresentadas, visto muitos estudantes que estão no Fundamental 2 e muitas vezes médio, estão com extrema dificuldade na leitura e escrita, então é importantíssimo que nesse momento nós consigamos entender e usar destes conceitos e subsídios que eles nos apresentam, técnicas didáticas que nós possamos todos usar na sala de aula, usar no espaço das unidades escolares em prol de um estudante leitor e que todo esse processo fortaleça todas as disciplinas. Então, a alfabetização, ela vai da ideia do decodificar, da compreensão, da formação das sílabas, da palavra, das frases e até do texto. Esse indivíduo ele compreende até esse texto, mas a interpretação realmente o processo de intertextualidade, de relacionar com outros textos, saber as especificidades de cada texto, cada gênero. Então, esse daqui é uma receita, uma bula de remédio, um início de uma carta, um currículo. Essa capacidade de uso social, da leitura e escrita é que faz um cidadão letrado, crítico e atuante socialmente. Então, para entendermos que para a formação de um estudante leitor e para suprir as defasagens deixadas pela pandemia, é importante que todos os docentes de diferentes disciplinas entendam essa questão sobre alfabetização e letramento. Então, o processo de alfabetização, ele tem fim, vamos dizer. Nós conseguimos entender que esse processo do início da aquisição da língua oral e escrita
a compreensão, essa decodificação. O letramento, ele é algo que perdura, ele deve ser iniciado, né, deve ser estimulado desde o nosso nascimento, né, devemos ser estimulados. E muitos teóricos, eles chegam à conclusão que esses dois processos, eles são indissociáveis, então caminham juntos, né? Para ilustrar um pouquinho melhor, eu vou ler para vocês um poema da estudante norte-americana Kate Chong, que está no livro da Magda Soares, Letramento, um tema em 3 gêneros. O que é letramento? Letramento não é um gancho em que se pendura cada som enunciado, não é treinamento repetitivo de uma habilidade, nem um martelo quebrando blocos de gramática. Letramento é diversão, é leitura à luz de vela ou lá fora à luz do sol. São notícias sobre o presidente, o tempo, os artistas da TV, ou mesmo Mônica e Cebolinha nos jornais de domingo. É uma receita de biscoito, uma lista de compras, recados colados na geladeira, um bilhete de amor, telegramas de parabéns e cartas de velhos amigos. É viajar para países desconhecidos sem deixar sua cama. É rir e chorar com personagens, heróis e grandes amigos. É um atlas do mundo, sinais de trânsito, caças ao tesouro, manuais, instruções, guias e orientações em bulas de remédios para você não ficar perdido. Letramento é, sobretudo, um mapa do coração do homem, um mapa de quem você é e de tudo que pode ser. Então, professores queridos, nós sabemos o quanto é importante aprender e aprender com prazer. Dessa maneira, a aprendizagem da leitura deve ser prazerosa também. Então, eu sei que é difícil pensarmos em despertar o prazer pela leitura dentro de uma sociedade não leitora, com muitas vezes estudantes que falam pra gente que não gostam de ler, que mal possuem contato com livros, que a família não estimula muitas vezes, ou por opção, ou até por necessidade, por não ser um hábito da cultura familiar, não é um julgamento, é um fato, né, da nossa sociedade, essa questão que estamos refletindo. E dessa maneira, nós como professores, em nossas escolas, na nossa sala de aula, nós precisamos possibilitar e despertar, tornar um ambiente que proporcione aí esse estímulo e essa vontade do ler, né? Um ambiente que propicie aí a entrada do estudante, a imersão do estudante no mundo ficcional, na imagem poética, e a partir disso entendermos que despertar o prazer pela leitura, estimular, criar ações pedagógicas que favoreçam, todas as disciplinas ganham. Todas as disciplinas sentirão o progresso no desenvolvimento dos nossos estudantes, tanto na oralidade quanto na escrita. Quando os docentes leem para os estudantes, com a leitura em voz alta, eles ampliam muitas possibilidades que os textos ofertam para a aprendizagem. A distância entre quem conta e o outro que escuta acabam. Esse universo ficcional, tempo e espaço da enunciação faz com que a relação professor e estudante se estreite, despertando afetividade, acolhimento, autoestima e autoconhecimento, além das dimensões linguísticas também, como nós já conversamos, que colaboram para o melhor desenvolvimento do melhor desempenho em todas as disciplinas. Então, ampliação de vocabulário, auxílio na construção de frases, compreensão de texto, construções de texto, fluência leitora, memórias, enfim.
para estimularmos os nossos estudantes, é necessário planejamento prévio de toda a equipe docente, engajamento de todos para uma ação dentro da unidade escolar, conhecimento da obra, a intencionalidade dessa leitura. Então, assim, não é, 10 minutinhos finais da aula eu vou ler um trecho de um conto, uma historinha, uns 15 minutinhos. Hoje então faltou algum professor, vocês podem ir para a sala de leitura ou pegar uns livros. Não, a proposta de leitura, principalmente a leitura feita oralmente aí do professor para os alunos, ela precisa ter uma intencionalidade, ela precisa ser compreendida, tá? Por que ela é importante? Por que está sendo feita essa roda de leitura? Por que nós estamos em visita para a sala de leitura, né? Por que é importante a leitura deste conto nessa determinada circunstância? Porém, primeiramente, eu convido vocês, professores, um olhar introspectivo. Para nós estimularmos os nossos estudantes, nós precisamos ter o prazer pela leitura, nós precisamos conhecer a obra, nós precisamos ver sentido naquilo que nós estamos transmitindo, naquela contação que nós vamos fazer com a nossa turma, especificamente qual turma que eu vou ler cada conto, diferentes contos talvez, um conto talvez, por exemplo, possa ajudar no socioemocional de uma determinada turma, uma outra determinada turma, eu posso usar uma história para trabalhar algo que esteja em mente dos alunos como uma curiosidade, então uma leitura mais científica. Então, professores, e para isso, todo esse trabalho, toda essa riqueza e beleza desse trabalho, primeiro nós temos que nos ver como um leitor atuante. Eu convido vocês a responder um questionário e o link já está aqui no PPT, tem o link, tem o QR Code também. Esse questionário vai nos dar subsídios para as próximas formações, tá bom? Para quando falarmos sobre a importância da leitura, do professor leitor, então vai ser muito importante para as nossas próximas formações. Eu peço a vocês que, por gentileza, respondam com carinho. Professores maravilhosos! Neste ATPC, nós trabalhamos, então, brevemente as concepções de alfabetização e letramento e a importância de formarmos o estudante leitor, o estudante letrado. A importância do engajamento de toda a equipe escolar para proporcionarmos o prazer pela leitura em nossas aulas, na sala de leitura, enfim. E, para tal, precisamos de um olhar introspectivo, rever e alimentar o nosso hábito de leitura. Precisa que nós, professores, possamos compreender que é necessário a nossa leitura recreativa, assim como a acadêmica, e que enriqueça as nossas aulas e que, desta maneira, nós tenhamos força, todos juntos, para um melhor desempenho dos nossos estudantes em todas as disciplinas. Professores, antes do término, eu quero deixar uma mensagem para vocês de coração, falando um pouquinho que a linguagem oral, a oralidade, ela nos aproxima, ela nos faz sentir abraçados. Eu gostaria de explicitar que você, professor, é muito importante, que você deve acreditar no seu potencial, não deixar apagar jamais a chama que te trouxe para o trabalho
docente, e que a sua voz, professor, ecoará por muitas gerações, e ela é força para uma efetiva transformação cultural e formação de uma sociedade leitora. Professor, aproveite o seu tempo livre, as férias estão aí, né? Já um pezinho aí das férias. Faça leituras edificantes que somatizem não só para o seu lado profissional, mas para o seu lado pessoal também. Deixei aqui no PPT um link com a narração do Pedro Bial, Filtro Solar, que eu particularmente amo, me emociono e me sinto assim sempre, assim me faz realmente, me leva para outra dimensão, evoca aí várias emoções, e é o que eu espero e pretendo com essa narrativa para vocês, e que vocês possam sempre se sentir acolhidos. Um grande beijo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Nós aqui estamos inteiramente à disposição. Excelente férias. Espero que vocês tenham gostado deste ATPC.